Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 20 de março, e o nosso texto está em Êxodo, no capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchido o Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro e em prata, em cobre, em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama,
porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizendo-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por obra alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Livro de Provérbios, capítulo de número 7, no Velho Testamento. Filho meu, guarda as minhas palavras e as esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e à prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olho eu. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguiu o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam seus pés em casa. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e forçou-se o seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou em sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. E seduziu-o com a multidão das suas palavras, com lisonjas dos seus lábios o persuadiu.
e ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Amém? Então, nos nossos textos de hoje, nós vimos aqui em Êxodo 31, que todo conhecimento, toda instrução, toda sabedoria vem de Deus, vem do alto. É Ele quem inspira a fazer, conhecer, executar qualquer coisa. Ele é quem concede o aprender e o agir para toda a obra. Em João 10, vimos que Jesus fala de um relacionamento com as suas ovelhas, onde há reconhecimento, direção e proteção. Ninguém tem o poder de romper esse relacionamento, a menos que a ovelha queira, porque entre a vontade dele, a vontade do Pai e a vontade de terceiros, as ovelhas permaneceriam com ele, contadas no seu aprisco, a menos que uma ovelha deseje partir. Essa é a única maneira de romper um relacionamento. Em Provérbios 7, nós vemos que este é o terceiro capítulo consecutivo, onde a palavra de Deus alerta para o perigo do adultério. Acho que isso faz com que não reste mais nenhuma dúvida de que o adultério de fato é um desgosto para o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e a sua muita misericórdia. Clamamos a Ti, Pai, que permaneça derramando Teu Espírito de sabedoria, nos capacitando, nos ensinando toda boa obra, todo conhecimento perfeito, seja da vida secular, da ciência, do trabalho, seja no conhecimento da Tua palavra, que venha de Ti toda inspiração e todo derramar. Em nome de Jesus, Pai, que possamos permanecer como ovelhas que escolhem seguir-te, que escolhem passar pela porta que é Jesus e que verdadeiramente são guardadas e lavadas pelo sangue do seu pastor. E também clamamos ao Senhor, Pai, ajuda-nos a manter um coração reto e firme, em sabedoria diante de Ti, diante dos homens, desviando de todo o caminho mau, de todo tropeço. Em nome de Jesus, amém. Shalom!